Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast e hoje a gente vai ter uma história incrível aqui. A gente está aqui com a autora desse livro aqui, ó. Era para ser um ano sabático. Conterrânea aqui da minha cidade, a Paula Pereira. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela e também como foi o ano sabático, como era para ser o ano sabático, como foi e como chegamos nessa obra. Paula, obrigado por estar aqui. Muito legal você ser aqui de Jundiaí, a gente poder se conectar e conhecer um pouquinho da sua história hoje. Adilson, obrigada, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer compartilhar essa história. Muito bom. Ó, no dia que você estiver assistindo, vai estar na semana do lançamento, tá? Então eu vou deixar o link aqui depois na bio. Aproveita e já curte o episódio e compartilha, que vai ser um papo bem legal. Paula, vamos começar do começo. Conta um pouquinho da sua história, de sua adolescência, como você estava se conhecendo aí para o mundo e até depois a gente encaminhando mais para hoje. Tá. Bom, eu sou aqui da terrinha, né, de Jundiaí, sou filha única, filha de uma mãe incrível, Ila Maria Corrêa. Tá aqui, mãe Coruja está aqui acompanhando hoje. É, pesquisadora científica, agora já aposentada. Meu pai era carioca. Os dois se conheceram em Sorocaba, mas assim, eu cresci aqui em Jundiaí, nasci e cresci aqui em Jundiaí. E minha mãe, por ser pesquisadora, sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler e foi uma pessoa muito técnica, né? E meu pai teve pouco estudo, mas era uma pessoa que gostava muito de ler e de escrever também. Legal. Então, a presença deles e a forma como eles vivem foi o que realmente me moldou. Assim, tanto o meu caráter, os meus hábitos, as coisas que eu gosto de fazer, certamente a influência deles. Que legal, que legal. E como que foi ali suas primeiras... Eu vi que você é jornalista. Conta um pouquinho da sua carreira profissional ali, como é que foram suas primeiras experiências antes de a gente entrar mais profundo aí no ano sabático. Eu acho que a minha história é muito parecida com a de outras pessoas, que não teve um rumo, assim, muito certinho. Assim que eu terminei o ensino médio, meu sonho era seguir a carreira da minha mãe. Eu queria ser pesquisadora também, porque eu gosto muito da área de ciências. Então, eu prestei vestibular e fui parar lá em Minas Gerais, porque eu passei na Universidade Federal de Lavras. Mas fiquei um ano lá, a universidade entrou em greve, e aí depois disso, eu acho que naquele momento em que eu não passava em cálculo de jeito nenhum, e naquela época eu já gostava muito da área de comunicação, né? Então era assim, no meu tempo livre, eu acabava lendo sobre outros países, outras culturas, e eu falei, gente, de repente não é esse o caminho mesmo. Então voltei a Jundiaí, aí, enfim, estudei mais um pouquinho, resolvi ingressar em jornalismo. Legal. Porque contar histórias é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu acho que uma grande influência para mim foi quando eu ganhei meu primeiro diário da minha madrinha aos 10 anos. E embora com 10 anos eu não tivesse ideia do que deveria ser colocado num diário, a minha mãe também dizia assim, coloca coisas que você viveu, o que você sentiu, coisas que você pensou. Então, acho que a minha relação com a escrita vem um pouco dessa fase já, que é de criar, de narrar histórias, e acho que quando eu cursei jornalismo, vinha meio que dessa vontade de compartilhar a história de outras pessoas, né? Bom, e aí depois do jornalismo, eu acabei me especializando, fui para a área de jornalismo científico, fiz pós, então... Você sabe que quando eu estava adolescente também ali, me entendendo, né? Jornalismo era uma das coisas que estava no meu... No radar ali. No radar. Na época eu tinha 3 grandes dúvidas, assim. Era ciência da computação. Na verdade, minto. Era educação física, era a primeira que eu queria fazer. Eu sempre tive muito esporte na minha vida, né? E eu queria fazer educação física. Só que lá atrás, isso 2000, acho. A profissão de educação física era muito vinculada a professor de escola de academia. E aí eu falei, mas será que eu vou ter um futuro assim, né, próspero, né? E aí na época eu tava falando muito de tecnologia, de informática, acabei indo para ciência da computação. Muito tentando visualizar o futuro, né? Mas a terceira opção nessa bololô era jornalismo. Olha. Jornalismo. Mas jornalismo é uma área que dá para ir para tantos ramos diferentes, né? Você tem jornalismo de televisão, impresso, de revista, jornalismo de moda, esportivo, jornalismo literário. Assim, tanto que você termina o curso de jornalismo e pensa, agora eu preciso escolher um outro, algo para uma especialização, né? Então, por exemplo, eu terminei e acabei fazendo especialização em divulgação de neurociências. Que legal. E depois eu fiz um mestrado em divulgação científica e cultural.
Tá. Aí já foi, né, dando uma direção Sim. melhor aí pra coisa. Mas antes de jornalismo e antes de engenharia agrícola, eu queria ser arqueóloga. Olha. Mas aí era aquela coisa, né? Mas arqueologia não dá dinheiro, gente. Arqueologia não é profissão pra vida, não. É só amor. Sim, que legal, que legal. Pô, muito legal isso. E agora a gente falando de jornalismo, é muito louco pensar que eu tenho um podcast hoje. Pois é, olha aí. Eu não tinha. Sabe, essa ficha não tinha caído. Caiu agora aqui na gravação. Porque eu sempre olhei lá o jornalismo no meu campo de visão, mas nem lembrava disso. Mas agora, Paula, como é que a Ucrânia entrou na sua vida? Antes de a gente entrar, era para ser o ano sabático, gente? É um período que a Paula passou lá na Ucrânia. Mas a gente vai saber hoje, antes, como que a Ucrânia chegou na sua vida. Conta, que eu já sei, porque eu fiz uma imersão no seu conteúdo essa semana, mas conta pro pessoal, como é que a Ucrânia surgiu? A Ucrânia entrou na minha vida por conta do amor. Muito bom. Mas também foi numa fase em que eu estava fazendo alguns cursos online. Não sei se você conhece uma plataforma chamada Coursera. Uhum. E lá tem cursos de universidades do mundo inteiro. Sim. E eu resolvi fazer um curso de oratória. E nesse curso, o Sergei, lá da Ucrânia, estava fazendo esse curso também. Olha. Ele, na época, ele tinha começado a faculdade de ciência da computação, aí não terminou, e na época ele trabalhava numa loja de vinhos. Então ele vendia vinhos. Legal. Mas ele tinha assim, de que o pai dele, que trabalha na área de engenharia mecânica, que o pai dele não conseguiu ir adiante na carreira dele porque o pai não se comunicava bem. Então ele falou assim, isso eu não quero para mim. Eu acho que comunicação a gente usa em todas as áreas. Uhum. E o Sergei sempre foi muito mais quietinho, né? E aí ele resolveu fazer esse curso de oratória. A gente calhou de estar ali naquele mesmo curso. E nesse curso existiam práticas de exercícios em vídeo. Então o professor te dava uma tarefa, por exemplo. Hoje a gente vai praticar um discurso argumentativo. Como é que você vai conseguir convencer as pessoas de determinada opinião? Então, às vezes ele dava uma tarefa, por exemplo, a afirmação era, daqui a 100 anos o jornal impresso vai deixar de existir. Tá e bom. aí você tinha que dizer se era a favor ou contra. E num desses vídeos que eu mandei, o Sergei assistiu o meu vídeo, porque outros alunos poderiam assistir, e podiam deixar comentários dizendo, olha, eu acho que essa pessoa gesticula demais, eu acho que o argumento não foi bom, a pessoa não construiu bem uma narrativa isso legal. Isso em inglês, Paula? Isso não? em inglês, Que legal. Nossa, bem mais desafiador ainda. Né? Sem dúvida. E no que ele assistiu o meu vídeo, Sergei me manda uma mensagem muito engraçadinha e me diz, marry me, casa comigo. E eu pensando, eu aqui levando esse curso tão a sério, Querendo né? estudar, né? Querendo estudar, me vem esse moleque me deixando uma mensagem dessa. É claro que eu ignorei, né? Uhum. Mas aí, ele muito insistente, numa oportunidade, num fórum de discussões do curso, em que eu compartilhei o meu Skype na época. Eu falei, olha, quem quiser conversar sobre esse curso, pode me adicionar no Skype, que tempo vai bom ser o legal. Skype, né? Poxa, foi-se, né? Foi-se a época, né? E o Sergei deixou uma mensagem no grupo, né? Dizendo assim, nossa, a sorte realmente me adora. Não acredito que eu posso te adicionar no Skype. Ele estava determinado. Estava determinado. E eu achei que ele estava me zombando. Na época, assim, problema de autoestima. Eu falei, não, ele só pode estar tirando onda com a minha cara, né? Sim. Então, eu falei, agora eu vou adicionar ele. Vamos ver se a gente conversa. Bom, mas a partir daí, que a gente começou a conversar, foi só uma história de amor linda, incrível, que infelizmente tá aqui hoje, assim, desse jeito. E ele tá lá hoje? E ele tá lá, Então, assim, a Ucrânia entrou primeiro na minha vida por conta do Sergei. Eu fui até a Ucrânia conhecê-lo pessoalmente, né? Cerca de 9 meses depois que nós havíamos conversado pela internet. E quando eu fui para lá, a Ucrânia já não estava vivendo um momento fácil, né? Em 2014 foi o ano da tomada da Crimeia, da Revolução Maidan. Mas eu fiquei 10 dias por lá, voltei ao Brasil. Mas assim, e aí deu muito certo, né? Era aquele momento de ver se, puxa, ou vai dar certo ou não vai, né? E depois o Sergei veio ao Brasil, ficou 2 semanas, em junho. Eu fui para lá em março de 2014, ele veio em junho. Aí quando foi em outubro daquele mesmo ano, ele veio. E aí ele já veio, assim, por mim eu fico. A questão é como é que a gente faz para ficar. E a gente viu que a única maneira dele conseguir ficar legalmente no país era casando. Seria a maneira mais simples. Então, no finalzinho de 2014, nós nos casamos. Que legal. E ele viveu aqui praticamente 5 anos, né? E por que ele voltou? Durante a pandemia, o Sergei recebeu uma proposta de emprego para trabalhar para uma empresa em Hong Kong.
Só que assim, para fazer o horário de Hong Kong estando aqui no Brasil, ia ser uma vocês loucura. não iam se ver quase. Dentro de casa. Exato. Eu tinha terminado o mestrado, mas estava meio que tentando entrar na área de produção audiovisual. E eu falava para ele que eu tinha vontade de ter a mesma experiência que ele, de viver um tempo fora, né? Tá. Porque assim, eu já tinha ido à Ucrânia algumas vezes, mas era assim, só férias, né, para visitar a família. E como nós não temos filhos, então a gente pensou, de repente, tá aí, né? A gente fica na Ucrânia, assim, ele teria um horário de trabalho, né? Mais próximo, mais tranquilo, né? Para trabalhar. Uhum. E aquele, então, era para ser o meu ano sabático. A gente concordou, vamos ficar um ano, né? Assim vai ser a experiência que eu preciso ter, vai ser mais tranquilo para ele também. De repente, depois dessa experiência, ele consegue trabalhar remotamente e a gente volta ao Brasil. Tá. E como foi a adaptação dele aqui no Brasil, esses 5 anos? Teve altos e baixos. Porque é um país tropical, totalmente diferente, né? Acho que foi muito desafiador para ele. Eu diria que o maior desafio do Serguei não foi nem, por exemplo, com o idioma, diferente de mim. Para mim, o idioma foi uma trava bem grande quando eu mudei para lá. Eles não falam inglês. O Serguei fala inglês muito bem, mas de modo geral, só a população mais jovem que fala inglês. Assim. Mas aqui para o Serguei a grande dificuldade foi com relação, primeiro, a trabalho. Tanto para conseguir trabalho, quanto para conseguir entender certas práticas de trabalho que existem no Brasil. Brasileiro, Então... O jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, né? Então, às vezes a pessoa... Ele se incomodava com coisas muito pequenas, assim, pequenas talvez pra gente, né? Por exemplo, alguém dizer que vai fazer o serviço na nossa casa às 3 da tarde, a pessoa não aparece. Ele fica, mas eu vou pagar por esse serviço, como é que a pessoa não vem? Né? Ou vai entregar uma cama em casa, entrega a cama com um problema, né? Faz um serviço mal feito. E ele fala, mas gente, mas na Ucrânia as pessoas são, assim, resolvem cara a cara mesmo, assim, né? E aqui a gente, né, fica... Imagina, pintor, pedreiro, é ingerenciável isso. Eles marcam, não vai, depois de uma semana volta. Nossa, que dificuldade. Beleza, então ele ficou 5 anos aqui, daí ele voltou lá para trabalhar, e aí você decidiu passar esse... Era para ser um ano sabático. Conte pra gente como que foi esse... Era para ser um ano sabático. Sem dar muito spoiler também, porque, né, gente, se vocês quiserem ver a história... Vocês têm que comprar o livro que vai estar aqui na bio, né? Então, esse era para ser um ano sabático, ele acabou sendo, naquele primeiro ano, um ano de transformações. Foi 2020. Assim, isso foi em 2020, finalzinho de 2020. Nossa, pegaram a pandemia lá ainda. Pois pegamos, mas a pandemia lá estava muito mais tranquila do que aqui. Tanto que, enquanto no Brasil a gente tinha aquela questão de ter que medir a temperatura, a mãozinha com álcool e tudo mais... Na Ucrânia, o pessoal levava de uma maneira diferente. Então, assim, apesar de ser necessário usar máscara, a gente podia entrar e sair de certos lugares, era muito mais tranquilo, assim, sabe? A gente não tinha aquela pressão toda. Mas também era uma realidade diferente, assim. No Brasil, realmente era muito comum naquela época você conhecer pessoas que estavam internadas, morrendo por conta da Covid. E na Ucrânia, por algum motivo, não era assim. Entendi. Né? Tanto que até por essa dinâmica diferente, lá as pessoas não foram tão adeptas à vacinação, né? Mas... porque se não foi uma dor tão grande quanto aqui, talvez a pessoa achou que não fazia sentido, né? Mas esse ano sabático, então, foi no momento em que eu cheguei na Ucrânia, crise de um transtorno de ansiedade, né? E na época... Eu estava muito preocupada em como é que seria esse ano, porque eu pensava assim, mas e se eu não me adaptar? E se eu tiver dificuldades? Né? E eu tive a sorte de que o Serguei ele é muito, muito parceiro, sabe? Ele me dizia assim, olha, se você não conseguir se adaptar ao país, a gente volta. Eu procuro outro emprego, a gente faz outra coisa, não tem problema. Não, isso conta muito, né? Quando tem esse alinhamento no casal, é sensacional. E então, para mim, aquele ano foi um ano em que eu consegui... tratar a minha ansiedade até a distância, porque meu psicólogo era daqui mesmo, né? Mas foi quando eu passei a me sentir muito mais segura, a minha autoestima melhorou bastante, aquilo que eu achei que ia ser uma dificuldade, porque né, o meu jeito eu sou muito brasileira, realmente, né? Nesse sentido, quando eu chego lá na Ucrânia, o fenótipo é completamente diferente. Sim, totalmente diferente. E eu não fui tratada de uma maneira estranha, muito pelo contrário. E existia na sua cabeça eu tinha. Como será que eu vou ser tratada aqui? Exato. E eles achavam isso o máximo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sorri bastante. E não que eles não tenham o hábito de sorrir, mas nada como os brasileiros, o brasileiro, né? Então, isso para eles era uma coisa encantadora, assim, sabe? Mas entre algumas
muitas experiências legais que eu tive lá e que eu acho que foram muito simbólicas para mim, foi quando eu recebi um convite para trabalhar como modelo de banco de imagens. Que legal. Eu não sabia, mas a Ucrânia é um dos maiores produtores de fotos para banco de imagens. Caramba. Então, quando eles me convidaram, agora. eu fiquei super na dúvida, né? Porque eu, né? Porque eu. Aquela né? pergunta que a gente faz. E falaram assim, não, mas a gente paga já no primeiro teste, assim, né? E eu pensei, mas isso, né? Eu nunca fiz isso, gente. É totalmente diferente de qualquer experiência que eu tenha tido. Uhum. Fui toda preocupada, né? E falei pro Serguei, olha, esse é o endereço. Na hora que eu chegar, eu te mando mensagem. Na hora que eu estiver saindo, eu te mando mensagem. Foi divertidíssimo, assim, foi divertidíssimo. Acabei fazendo vários ensaios por lá e eu acho que isso ajudou a me sentir melhor comigo mesmo, sabe? Entendi. Se você... isso que você falou, né? Se você tinha um quesito ali de autoconfiança e tal, você chega lá, esse convite para ser modelo, você quebra todas as crenças que você tinha na sua cabeça, né? Exato, exatamente, Uma curiosidade agora, como é que é a diferença cultural, assim, gritante deles pra gente? O que você mais sentiu de impacto lá, assim? Nossa, aqui é muito diferente. Eu acho que os ucranianos, não é que eles não sejam abertos, mas é que eles não se tornam amigos assim da noite pro dia. A gente no café já é melhor amigo, né? Já chama pro churrasco em casa, né? Sim. E na Ucrânia não. Tanto que, por exemplo, quando eu conheci a minha sogra, a primeira vez que nós nos vimos, ela sequer apertou minha mão. Ela falou olá, né? E ela não fala inglês. Mas foi assim, no decorrer dos encontros, aí um aperto de mão, sim. Aí depois um abraço, né? Um beijinho no rosto. Hoje em dia... Tá tudo em casa. Já chora comigo, já tá... Então eles são mais frios, assim, mais na deles. Ou, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente conhece alguém, é normal a gente se abraçar ou dar um beijo no rosto. Com certeza. Na Ucrânia, não. Assim, o usual é um aperto de mão. Tanto que eu, durante um tempo, eu participei de um clube de conversação em inglês lá na Ucrânia. E eu achava muito estranho, porque iam chegando pessoas... Claro, não conhecia ninguém, né? Uhum. Mas tanto as meninas quanto os rapazes sempre davam um aperto de mão. E eu pensava, mas gente, alguns eu já tô vendo aqui, já vai fazer semanas a fio. E eu ainda tô no aperto de mão. Mas assim, então o abraço é reservado para amigos mais próximos, assim. Entendi. Que diferente. E deve ter, pra eles também vir pra cá, também devem ter o mesmo choque, né? O Serguei ficava duro. Ele o pessoal querendo abraçar ele, beijar toda hora. Exatamente. Ele é uma pessoa assim que ele fica, sabe, você bota a mão atrás, ele já endurece, assim, sabe? Chega todo mundo aqui. Se fosse no Rio, então, com 2 beijinhos, tem estado que é 3, aí, nossa, ele ia ficar... Ia ter problema. Ô, Paula, mas assim, uma coisa interessante aqui agora, que eu acho que tem a ver bastante com o livro. Você falou que você sempre teve esse jeito de escrever, esse gosto pela escrita. E aí, esse livro, você começou a escrever lá? Como é que foi o processo, assim, de decidir escrever um livro? Como é que foi isso? Eu já gostava de manter um blog onde eu colocava algumas das crônicas que eu escrevia, né? Tá. São crônicas do cotidiano, né? Então, eu digo que por elas serem narradas em primeira pessoa, elas também são um relato pessoal meu. Só que eu procuro trabalhar um pouco mais a linguagem, a maneira de descrever essas situações, né? Tá. E quando eu mantive o blog, a ideia era compartilhar situações do cotidiano, mas de uma maneira mais leve, mais divertida. Naquela época, alguns amigos já me diziam, Paula, mas você tem tanta coisa legal, por que você não faz um livro? Tá. E eu não pensava assim tão seriamente em fazer o livro, até que quando a guerra começou e as crônicas passaram a ser, eu diria, mais informativas, eu comecei a entender que talvez aquelas experiências que eu vivia poderiam servir de exemplo do que é a guerra na vida de uma pessoa comum, né? E então eu pensei, não, de repente tá aí, de repente se eu colocar isso num livro, eu consigo dar um alcance maior para essas histórias e conectar a mais pessoas. Tá. Então foi por incentivo dos amigos também que eu resolvi concretizar esse livro, assim. Então o livro tem algumas crônicas que eu já havia publicado até no blog, falando sobre essa mudança à Ucrânia. E depois, assim, eu acho que a guerra é o grande divisor, assim, desse livro. Era isso que eu ia chegar agora. Como é que foi, imagina, você tá lá, um ano sabático, e aí a Rússia invade e começa.
Como que começa uma guerra? Ela começa assim, não que não existisse uma tensão naquela época, mas, né? Assim, os ucranianos tinham esse, assim, eles vão invadir, ou não vão, ou foi do nada, assim? Não, eles tinham uma conversa, mas não era uma preocupação como existia fora da Ucrânia. Então, assim, a relação dos ucranianos com a Rússia já é tensa há muito tempo. Sim. Imagina que já há pelo menos 4 gerações ucranianas, todos têm em algum momento uma fase com guerra. Tá bom. Né? Então, pai, avô, né, bisavô, todos participaram de alguma guerra. Só que eu acho que a grande diferença era a questão da tensão. Porque, por exemplo, no começo da guerra, quando eu cheguei a dar algumas entrevistas, ou até melhor, antes da guerra começar, alguns canais de comunicação me mandaram mensagem querendo saber como é que está o clima de tensão na Ucrânia. Eu falava, clima de tensão? Não diria que existe uma tensão. Assim, a gente vai ao mercado, tem, né, um noticiário falando de notícias aleatórias do dia a dia, ninguém estava assim, nossa, narrando 24 horas por dia falando do que fazer, ou como se preparar ou não. Ainda se acreditava que aquilo poderia ser só um exercício militar, como se fosse o Putin meio que só dando uma bravata ali. Vou, não vou. Mas não era uma coisa que os ucranianos estivessem assim tão preocupados. Eu acho que essa preocupação estava muito mais em outros países e da mídia, né? Do que de fato quem estava lá dentro. Né? Mas, claro, no dia 24 de fevereiro de 2022, às 5 da manhã, quando eu e meu marido ouvimos 5 explosões, a gente não tinha dúvidas do que aquilo significava. Sim. A questão é que a gente Foi perto de você, Paulo? Foi no aeroporto da cidade, não era tão perto, mas até a gente saber que era do aeroporto, levou assim alguns minutos, porque no que a gente ouviu as explosões do apartamento, a gente não tinha ideia de onde, né, tinha sido o ataque. Porque você ouve, treme a janela e aí? Primeira coisa que você faz é correr atrás do celular. Tipo, vamos ver o que aconteceu. Que aconteceu. E assim, eu acho admirável o quanto a Ucrânia e até o governo ucraniano usa o Telegram para conseguir informar a população. Né? Assim, seja para dizer... Claro, desde que a guerra começou, principalmente naquelas primeiras semanas, começaram a surgir vários grupos, né, por cidades, meio que alertando, olha, esse aqui é o mapa de bunkers da cidade. O que fazer em caso disso, daquilo. Olha, quando tocar a sirene, é obrigatório se esconder, é essencial, loja fecha e assim por diante. Então, todas as informações que são úteis para quem está realmente numa realidade em guerra, vêm pela internet. Todas. Entendi. Nossa. Aqui no Brasil, eu lembro que tem essa questão que você falou da mídia, né? Teve um podcast que eu ouvi dos sócios com a Malu e o Bruno, que uns 20 dias antes eles fizeram um podcast com o professor Roque. Adoro ele. Sensacional. E ele falando só sobre isso. E ele, tipo assim, meio que cravou que a Rússia ia invadir. E foi, tipo assim, 20 dias antes, comecinho de fevereiro. E aí eu lembro que eu escutei, fiquei com esse negócio na cabeça, falei pra minha esposa, falei, nossa, mas acho que vai ter uma guerra aí, porque ele falou tão convicto, ele tinha tanto embasamento por meios assim, né? O posicionou a infantaria de um jeito, e aí ele contou até o porquê, que eu acho que para vocês lá vai ter mais claro, até essa minha próxima pergunta. Tinha uma questão política de um canal ali que eles queriam por causa da saída para o mar. É isso, não é? Tem a questão do gás, né? Isso. Então, ali era uma questão crucial também. Mas os ucranianos entendiam que certamente a Rússia poderia, de fato, invadir, mas não acho que eles... naquela época estavam levando isso tão a sério, né? Tão a sério, assim. E é engraçado porque, por exemplo, antes da guerra começar, algumas embaixadas começaram a mandar a notificação, olha, melhor sair do país. A embaixada brasileira não deu, não falou nada, não. Então, quando a guerra começou, tanto assim, por que eu não saí, né? Assim, já estava todo mundo ali naquele vai, não vai, né? E eu e meu marido conversamos bastante e a nossa situação era a seguinte, a gente alugava um apartamento e ele falava assim, olha, eu não acho, imagina, meu marido ucraniano, eu não acho que o Putin vai invadir, não acho que ele vai cometer essa loucura, mas se invadir, eu acho que essa guerra não dura mais que 2 semanas. Imagina, porque assim, quantos também não pensaram que a gente não vai segurar uma Rússia, né? E tá acontecendo ainda? O quê? A guerra ainda acontece? Acontece. Mas não com a mesma proporção, obviamente, né? Mas é um termômetro, assim. Quanto mais próximo à linha de frente,
piora a situação. Mas quem está, por exemplo, em cidades como Lviv, que fica ali quase perto da fronteira com a Polônia, eles quase não sentem a guerra. Assim, Entendi. É diferente, por exemplo, de nós que vivíamos em Odessa, que é uma cidade portuária e supervisada, é uma das cidades queridinhas do Putin, Sim. né? Por causa exatamente do porto. Exatamente. Então, e também tem a questão de que quando os mísseis são lançados da Crimeia, eles cruzam o céu de Odessa. Então, nisso, o alarme da cidade toca. Sim. Então, por exemplo, recentemente, uma amiga minha mexicana, que também é casada com um ucraniano, ela esteve na Ucrânia, ficou 3 meses, mas ela foi para o interior da Ucrânia. E ela falou assim, Paula, nesses 3 meses, só teve um dia que eu ouvi explosões, só, nada mais. Tá. Eu, em Odessa, assim, esse último ano, eu cheguei aqui no Brasil agora em julho, né? Mas esse último ano que eu passei lá foi desgastante, assim, e não é nenhum desgaste por conta de riscos, embora, claro, existam explosões. Eu e meu marido vivíamos em um apartamento de frente para o porto. Então, foram muitas experiências, assim, muitas coisas que a gente viu e viveu, que realmente não é compartilhado por uma boa parte dos ucranianos que vivem em outras regiões. Entendi. Né? Mas é realmente um termômetro. Quanto mais próximo à linha de frente, pior é. Pior é, né? Que coisa, né? E talvez você nunca imaginar isso, né? Sair do Brasil para ter um sabático e entrar no meio de uma guerra. Pois é, mas olha, eu fico pensando no quanto a Ucrânia se tornou um país importantíssimo na minha vida, por vários sentidos, né? Assim, é o país onde eu conheci o amor da minha vida, mas é também onde eu achei que eu ia perder a minha vida. Né? Nossa, muito forte. E aí, então, o livro, em resumo, narra um pouco da sua história com o Sergei. Exatamente. E também esse tempo de que você passou lá e como foi essa experiência diante da guerra, diante de todo o cenário lá. Eu tento trazer também um pouco... Eu digo assim, não é um livro jornalístico, Tá né? bom. Eu acho importante deixar isso claro. Ele é um livro que narra realmente o dia a dia de uma pessoa tendo que, por exemplo, ir ao hospital. O que mudou, afinal de contas, com a guerra? Né? Acesso a certos lugares, a dificuldade da comunicação, algumas interações com as pessoas. A maioria das minhas interações com os ucranianos foi, assim, incrível. Eu gosto muito de interagir com qualquer pessoa, seja no mercado, num táxi, mas tento mostrar também que a guerra, mesmo quando ela não te coloca em risco físico, ela te força a tomar certas decisões que são difíceis, né? Por exemplo, você vai decidir criar família no meio da guerra, você vai deixar o país e deixar o seu esposo, você, enfim, vai cursar um curso, você muda para a cidade, você sai da rua, não sai. Porque, por exemplo, meu marido, hoje em dia, ele tem muito medo de acabar sendo recrutado na rua. Porque, né? Então, a guerra está acontecendo. Então, ele evita ao máximo sair de casa, assim, né? Então, acho que eu procuro, de uma certa maneira, humanizar a realidade da guerra. Muito bom. Trazendo relatos meus. Muito legal. Triste, mas ao mesmo tempo é algo sobre propósito, né? Porque não dá para não olhar para trás e enxergar, ligar os pontinhos aí, né? A pessoa que você conheceu, casou e agora você contando essa visão mais humana, como você falou, de um período que a gente daqui do Brasil não tem essa noção, muito porque eu acho que também, Paula, o que acontece? Existe uma insegurança, pelo menos na minha visão, de como a informação chega. Porque a gente sabe que tem viés e às vezes a informação chega do jeito que alguém quer que chegue. Então, agora com o seu livro é um relato de quem estava lá, né? Então isso é muito, muito interessante para quem quer acompanhar um pouquinho como foi essa experiência. E ele tá bem lá? Tá tudo bem? Tá bem cansado, assim, eu diria. Imagina. Apesar psicologicamente, dele, né? Psicologicamente. Embora, assim, a gente tenha sorte de que ele trabalha remotamente, então ele não precisa sair tantas vezes, né? Mas ele tá bem cansado, né? Ele fala, eu tô perdendo a minha faixa dos 30, porque foi da pandemia pra se sentir preso ali. Então, mas enquanto ele tiver
com ânimo para continuar o trabalho, eu me sinto bem mais tranquila aqui. Porque é difícil estar aqui, vivendo tantas coisas boas, mas sabendo que ele está numa situação bem complicada. Sim. E você, como que é os próximos passos? Você volta para lá, ele vem para cá? Como é que é essa dinâmica? Eu sempre digo que pelo menos até maio do ano que vem eu fico por aqui. Tá. Né? Mas se a guerra não acabar tão cedo, em algum momento eu preciso voltar para ficar um tempo com ele também. Sim. O aeroporto tá aberto, tá tudo... Não, de forma alguma. É? Desde que a guerra começou, todos os Como aeroportos que você voltou, foram fechados. Então? Eu tenho levado de 3 a 4 dias para chegar na Ucrânia. Caramba. Porque daí eu tenho que sair daqui, eu pego um voo que seja até a França, da França até a Polônia, e da Polônia eu tenho que pegar um trem. Um trem. Aí eu pego o trem até Lviv, ou melhor, ônibus até Lviv e um trem até Odessa. Mas assim, é trajetos de 12 horas, né? Sim. Então, às vezes eu tenho que parar em algum lugar, pernoitar e continuar a viagem. Então, é bem cansativo. Eu imagino, não. E uma coisa que a gente viu, pelo menos aqui, né? Destruiu muita coisa lá, né? Destruiu bastante. Você vê as imagens, pelo menos as imagens que eu vi, ficou devastado algumas cidades, né? É que você não viu no começo da guerra, quando houve aquele... Não sei nem como é que a gente descreve o que foi feito em Bucha, né? Assim, em termos de destruição de civis, né? E naquela época não existia, digamos, uma censura no Telegram. Então chegavam relatos, vídeos, imagens. Eu, no começo da guerra, claro, a gente tem que encontrar uma força de algum lugar, né? Porque o Serguei dizia assim para mim: enquanto você tiver condições até psicológicas de passar por isso, tudo bem, mas se você for ficar muito nervosa, né? Imagina, eu já tinha acabado de, né, tava ali conseguindo encontrar um equilíbrio por conta da minha ansiedade. Essa é a minha pergunta. Você foi pra lá com muita ansiedade e entrou no meio de uma guerra. Tudo Nossa, piorou. veio tudo à tona. Então, assim, e ainda que antes os meus processos ansiosos poderiam parecer, assim, coisas da minha cabeça, de repente com a guerra já não é só uma coisa da minha cabeça. É real, né? Então, teve uma fase em que eu comecei a ter muita dificuldade para dormir porque eu tava tendo muito pesadelo. Assim. Tá. E muito chorosa, né? E meu marido, ele tem uma resiliência que é invejável, assim. E naquela época ele me disse, olha, se for melhor para você voltar, porque você vai se sentir mais segura, eu prefiro que você volte. Mas, do caso contrário, eu preciso que você encontre força para conseguir ficar do meu lado, porque senão eu não vou conseguir te ajudar. Sim. E quando ele me disse isso, aí foi uma chavinha, assim. Eu entendi que para estar do lado dele eu tinha que endurecer. Sim. E durante um tempo eu consegui endurecer legal, assim. Aí eu só voltei ao Brasil realmente quando estava na época de eu voltar, porque eu sempre tentava ficar assim, 1 ano e voltava, né? Então eu voltei realmente quando eu precisava, e depois retornei à Ucrânia. Mas esse último ano eu senti que foi desgastante, assim, física e mentalmente. Eu imagino. Vamos falar de coisa boa agora. Falando muita coisa triste. Infelizmente, né? Mas é uma história que vai ser contada aqui. Como é que tá a expectativa pro lançamento do livro? Olha, me conte. Estou bem ansiosa, assim. Vai ser sábado. A gente tá gravando no sábado, vai ser dia sábado 7. Que vem. Isso, dia 7. Eu tô bastante ansiosa, claro. Eu espero conseguir furar a bolha, né? Porque, assim, eu entendo que o tema possa ser relevante e interessante para algumas pessoas, mas quando a gente lança um livro, ainda mais sendo histórias pessoais, talvez as pessoas que já me conhecem, sabem da minha trajetória, fiquem até curiosas, né, para saber o que tem aí. Agora, eu gostaria de realmente entender melhor como é que eu chego nas outras pessoas, né? Como é que... aqui já é um bom passo. Que ótimo. Aqui já estamos no caminho. Que legal. É sábado, dia... Que horas que é? Às 17. 17 horas. Então, gente, quem é daqui de Jundiaí região, sábado que vem na Livraria Maxi Shop, né? Isso. Na Livraria Leitura do Maxi Shop. Eu deixo aqui na descrição do episódio depois. Mas você tá em boas mãos, porque a gente tava conversando no bastidores que você fez o curso da Dani, né? Exato. Então a Dani é boa pra furar bolha. Mas acho que eu tô pensando aqui, né? Porque como é um relato de quem tava lá, acho que não tem alguém, será? Vamos pensar de uma maneira mais business agora. Tem um concorrente? Talvez não tenha. Um concorrente que eu digo, alguém que estava na Ucrânia, vivendo tudo isso, voltou para o Brasil e escreveu um livro? Não sei.
Eu tenho uma colega que também é brasileira, jornalista também, e ela escreveu e ela lançou, foi um livro de memórias sobre o primeiro ano dela na Ucrânia. Mas assim, ela estava lá na Ucrânia, mas o relato dela é sobre antes da guerra. Ah, entendi. Então, aí hoje ela saiu e tal, mas olha, eu conheci tanta gente bacana, e muitas brasileiras, assim, em cima da mão. Impressionante, assim. O livro tem esse poder, né, de também, quando você tá, por exemplo, agora lançando, conectar, que nem, por exemplo, a gente tá aqui se conhecendo e conectando e você contando essa história por causa do livro. Exato. Eu gosto muito desse poder que o livro tem de conectar pessoas, sabe? E é muito bom. Então, Jundiaí, cultura, 5 horas da tarde. Leitura, 5 horas da tarde. Isso. Tá bom. Depois você me conta como foi a expectativa do lançamento. Agora, Paula, quero saber um pouquinho da Paula Leitora, que eu vi que você trouxe uns livros, eu tô curioso. Eu trouxe. E eu quero saber como é que foi suas primeiras experiências com a leitura, como que é a versão Paula Leitora? Paula Leitora começou, na verdade, com uma enciclopédia da Larousse Cultural, porque meu pai tinha em casa, então assim, a gente sempre teve muitos livros. Meu pai adorava ler sobre história, geografia, e ele escrevia muito também. Mas, de modo geral, na minha família, eu tenho vô e vó, principalmente, vô por parte de mãe e por parte de pai, que gostavam de escrever também. Então, acho que tá ali, né? Escrita e leitura andam desde sempre. Juntas. Legal. Conta pra mim esses livros que você trouxe, que eu tô curioso. Eu vi 4 aí, eu quero ver qual que é. Bom, o que você trouxe. Eu vou começar com 3 livros. Melhor, vou fazer o seguinte: eu vou começar com um livro que eu acho que seria um complemento ao meu, porque, como eu digo, já que o meu livro não é um livro jornalístico, mas eu gostaria de apresentar o livro Trem para a Ucrânia, do jornalista Rodrigo Lopes. Ele esteve na Ucrânia ainda nas primeiras semanas da guerra e ele conversou com alguns brasileiros que estavam tentando sair do país, mas também com alguns ucranianos que não tinham a intenção de sair do país. Mas o que eu acho mais interessante é porque ele traz um contexto histórico, político da Ucrânia assim, de forma direta, sem ser muito exaustivo. Tá bom. Então, eu acho que ele dá um bom panorama assim, do que estava acontecendo na época. É um adicional ao seu. Isso. Trem para a Ucrânia. Nossa, nome bom, né? É curioso, né? Porque você fala, que trem é esse, né? Primeira coisa que passa na cabeça. E esses 3? Conta pra mim. E aqui, os outros 3 são obras que eu gosto bastante. Bom, vou começar com O Diário de Anne Frank. Clássico, claro, né? Aí, retomando novamente, né? Eu que ganhei um diário pela primeira vez aos 10 e sempre escrevi muitos diários. Eu acho que quando eu comecei a ler Anne Frank, eu não tinha entendido o poder de um diário, né? O que é você registrar aquilo que você viveu, contando para alguém e aquilo se tornar algo importante. Então, acho que me marcou muito, e o que me surpreendeu mais é o quanto as pessoas se transformam por conta dessas experiências, né? Então, assim, eu fico só imaginando Anne Frank embaixo do sótão, escondida, escrevendo. E com a mente borbulhando, assim, sentimentos. E você uma menina, né? Uma menina. O quanto que ela cresceu, assim, nesses 2 anos. Nossa, me impressiona até hoje. Muito bom. Bonita essa versão. Diário de Anne Frank. Clássico, né? Clássico. Muito bom. Muito bom. O outro livro que eu trouxe é um livro sobre videomarketing. Que eu acho que, assim, é uma... Nossa, eu vi um simbolinho do YouTube aí já... É um... Assim, não vou nem dizer que é um beabá, porque ele explica tão bem, mas eu acho que, embora seja da área de marketing, eu considero essa leitura essencial para qualquer um que trabalhe com vídeo, principalmente nas plataformas digitais de hoje. Vou ter que assistir, vou ter que ler, então. Porque ele é, assim, completíssimo, tem muita coisa interessante aí, te faz pensar estrategicamente sobre o tipo de conteúdo, em qual plataforma você coloca, se o vídeo compensa ser de 1 minuto ou de 3 minutos, e por quê, que tipo de ação que você vai criar, né? Acho fenomenal, assim. Nossa, você tocou num ponto excelente. Ó, gente, vídeo marketing.
Você sabe que essa semana aconteceu um negócio engraçado. Eu vou ter que começar a fazer isso. Eu recebi uma DM no Instagram de uma pessoa que tá na minha comunidade, a Betânia. A Betânia deve estar assistindo porque ela sempre assiste. Ela falou, você devia deixar no link do episódio os links dos livros que o pessoal comenta. Vou ter que fazer isso. Betânia, eu vou deixar aqui pra você comprar, tá? Vídeo marketing. E sabe que me remeteu isso aqui? Uma coisa muito, muito diferente. O que eu pensei, né? Eu tenho o Instagram e eu gravo, é a minha principal rede. Tô começando agora no YouTube, comecei em julho com um podcast, com uma porta de entrada. E aí eu tenho o TikTok, que eu tentei usar, não consigo, não me adaptei. Muito porque eu pensei assim, eu pego o conteúdo e eu mando para todo lugar. Não funciona. O conteúdo do Instagram é o conteúdo que funciona no Instagram. É o mesmo vídeo, ele não tem o mesmo alcance, ele não tem o mesmo engajamento, não tem nada. É totalmente diferente. Eu subi no começo eu fiz essa experiência, assim, na minha cabeça, né? Eu vou ganhar agilidade. Eu gravo uma vez, distribuo para 3, que era os shorts do YouTube, o TikTok e o Instagram. Não deu nada certo. É um vídeo que dá 10 mil visualizações no Instagram, dá 35 no TikTok. Eu falei, onde que eu tô errando? Tá explicado, você acabou de explicar. Exatamente. Não é o mesmo conteúdo, não funciona. Muito bom. E qual que é o próximo? E o outro livro é este daqui, Contágio. Porque as coisas pegam. Olha. Também o autor também trabalhou na área de marketing e é fenomenal. Assim, ele tenta explicar, digamos, imagina que a mensagem pode se tornar contagiosa. E quais são as 6 etapas desse contágio, né? Isso é interessante, hein? Então, ele também traz vários estudos de caso e é bem relacionado, digamos, à psique humana, assim, sabe? Sim. Afinal de contas, por que o boca a boca pega? Por que a gente dá mais valor àquilo que é sugerido por pessoas que a gente conhece ou não, né? Enfim, então... sabe que tem um livro que fala um pouquinho disso, mas talvez não com essa profundidade, que é o Ponto de Virada do Michael Gladwell. Já ouviu falar? Não li, mas já ouvi falar muito bem. E ele fala uma coisa tem um capítulo que ele fala exatamente sobre por que as coisas viralizam. Exatamente. Que é o ponto de virada, né? Do nada você dá E aí esse livro é muito bom, Ponto de Virada, do Michael Gladwell. Eu gosto muito dele. Você já leu alguma coisa dele? Não. Ele é um jornalista também, e ele é pesquisador, então ele vai muito assim no detalhinho, sabe? No detalhinho do detalhinho do detalhinho. Exato. Ele é um conteúdo bem legal. Contágio. Por que as coisas pegam. Muito bom. Eu gosto dessa editora. Recentemente eu li um livro dela, que é o Força de Vontade Não Funciona. Eu gosto dessa editora. Muito bom. E esses 3 livros... 3 não, 4, né? Beleza, um é para ser adicional à sua leitura. Esses 2 aqui é mais para uma pessoa se desenvolver, né? É mais uma indicação de leitura para quem trabalha no digital, alguma coisa assim, né? E, assim, o meu interesse dessa área vem porque durante um tempo eu trabalhei com produção audiovisual, né? Tá. Você falou que teve um podcast. Eu trabalhei no podcast de divulgação científica lá na Unicamp, chamado Oxigênio. Um nome bom. Que legal. Mas eu achava muito interessante pensar como é que a gente... Assim, por exemplo, se uma marca te procura querendo fazer um vídeo, como é que você pensa na construção desse vídeo? É para falar sobre a empresa, sobre um produto específico, sobre os serviços de modo geral. Então, essas leituras ajudam a entender e como planejar direitinho qual que é o intuito que mensagem que a gente quer passar, para quem, e de que jeito, onde que está essa pessoa. Né? E esse outro livro aqui é mais tipo, como é que você aproveita o momento, né? Como é que você encontra aquele gancho para que a pessoa lembre da sua marca, do seu produto em um determinado contexto. Tá, e parece simples, mas é dificílimo isso. Super difícil, É muito difícil. Tá, legal. Na sua jornada de leitura, assim, dentre desses, tem algum livro que você lembra que foi marcante para você? Aí você fala assim, nossa, esse livro aqui de eu li foi muito legal, peguei um insight bacana. Você consegue lembrar de algum livro assim importante na sua jornada? Eu não diria que tenha algum específico, assim, porque eu gosto de ler tantas coisas diferentes. Você é eclética na leitura? É difícil, por exemplo, apesar de eu gostar de escrever, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficção. Eu gosto muito de coisas reais, assim, sabe? Então eu prefiro conhecer, por exemplo, a história da Oprah Winfrey, adoro Oprah Winfrey. Você leu a biografia dela? Li, claro, sem dúvida. Adorava, nossa, tomei conhecimento, assim, em partes. Eu lembro que quando eu era adolescente assistia a Oprah Winfrey. Primeiro que eu adorava os programas dela, assim, a produção eu achava aquilo sensacional.
Mas foi também por meio dela que eu comecei a pensar, puxa, por que a gente não tem ninguém como ela aqui no Brasil? Né? Naquela época a gente não tinha tantas referências, né? E a Oprah foi, assim, alguém que me impressionou muito. Ela furou muito a bolha, né? Demais, demais. Então, e gosto muito de ler sobre ciência, na verdade. Assim, eu gosto de, por conta, né, da época em que eu queria ser arqueóloga, então eu sempre pensava, mas de onde que a gente veio, né? Afinal, o que é o DNA, né? De onde que as pessoas vêm? Ou por que a gente pensa de certa maneira? Então, às vezes eu acabo caindo um pouco mais nessa parte de ciência, sociologia, e vou caminhando por ali na leitura. Que legal. Você falou da Oprah, na minha comunidade de leitura, que eu estava falando para você, sempre em dezembro eu coloco uma biografia. Ano passado a gente leu a da Viola Davis. Olha que sensacional. Você leu já? Não li. Nossa. Mas está na minha lista. Eu tava falando hoje na comunidade hoje cedo, pessoal, assim, da onde que ela saiu, pra onde ela chegou, eu não conheço alguém, então... tem um documentário da Viola com a Oprah. Eu assisti. Você assistiu? Sensacional. Que a Oprah fala assim, eu achava que eu era pobre até te conhecer. A Viola tem uma história de vida, assim, muito inspiradora, muito inspiradora. E aí, esse ano, agora em dezembro, segunda, a gente vai começar uma outra biografia da Maya Angelou. Uau, sensacional. Que demais. Que eu sei o que o pássaro canta na gaiola. Vai ser. E a minha comunidade, ela tem essa pegada de algo mais vida real, assim, sabe? Não tem ficção, que também não é minha pegada. Eu gosto também de livros de desenvolvimento, biografias, né? Mas a Oprah realmente, ela furou, na época dela, ela furou uma bolha gigante, né? E como soube se destacar diante de tantos nãos e portas fechadas, né? Impressionante. Ela é muito inspiradora mesmo. Ela é muito inspiradora. Paula, o que para você é óbvio e às vezes as pessoas não percebem? Olha, já ainda relacionando um pouco com as histórias que eu conto no livro, eu diria que aquilo que eu considero óbvio é sobre o quanto a gente tem perdido a capacidade de diálogo. Assim, fazendo uma ligação com relação à Ucrânia, para mim é óbvio que a Ucrânia é um país livre, independente e que tem que ter todo o direito de se defender. Mas o que eu acho que as pessoas acabam não enxergando, e principalmente hoje em dia, quando a gente fala sobre a importância lutas sociais e tudo mais, eu vejo que acaba sendo uma luta em que só é defendida caso o outro seja alguém com quem eu me identifico. Mas se eu não me identifico, eu minimizo a luta dele. Ou vou ter algum benefício, né? Se eu não tiver algum benefício, eu não vou entrar nessa... Então, eu tenho lamentado muito, assim, quando eu vejo certas afirmações, porque eu acho que elas afastam a gente de chegar numa solução. Mas, por exemplo, eu acho óbvio que ficar em cima do muro não resolve nada para ninguém. Não existe em cima do muro, né? Você não pode presenciar algo horrendo, né? Assim, que realmente são crimes de guerra e se silenciar diante disso e dizer que, não, mas eu prefiro não tomar partido. Não, peraí, né? A partir do momento que você resolve não criticar séria e friamente quem cometeu o crime, é como se você estivesse dando seu aval. Você vai lá e aperta a mão da pessoa. Não gente. Não fazer nada também é uma decisão, né? Exatamente. Assim como o silêncio também diz tudo, né? Não é isso? Total. E é muito louco porque isso, né? Porque eu lembro que quando começou a guerra, eu fiquei pensando, né, comigo, na minha cabeça, minhas vozes na minha cabeça, né? Por que os Estados Unidos não fez nada? Que às vezes se enfia no meio de uns lugares que não deve e quando precisa não faz. Porque eu fico pensando assim, perigosíssimo alguém decide invadir um país e... Não, esse cara aqui é meu. Agora aqui esse pedaço é meu. Aí depois alguém pode fazer a mesma coisa, porque fez ali, ninguém falou nada, igual você falou, ninguém se opôs, deixa os dois brigar ali, fez meio que vista grossa. Aí qual que é a mensagem como... o que eu vou dizer, né? Qual que é a mensagem global que eu tô passando? Se você quiser, você invade lá que... Beleza, aí daqui a pouco a China tá invadindo Taiwan e... Cara, onde a gente vai chegar, assim? Eu fiquei muito preocupado na época com o pós, sabe? E ao mesmo tempo eu tô preocupadíssimo, que não tem nada a ver, tô divagando aqui agora porque vem um negócio, mas o Trump assume em 1º de janeiro. Eu tô muito preocupado com como ele vai se enfiar em Israel e nessa grega na Rússia. Porque
Não sei o que vai dar. E são coisas que a gente pensa que não impacta todo mundo, que nem eu escutei muito aqui do Brasil, quando eu até vou fazer essa pergunta pra você agora, Paulo. Quando o pessoal falou assim, tem uma guerra lá, mas é lá, não vai mudar nada na minha vida. Cara, mas tem um negócio, o trigo é de lá, tem uma série de situações que impacta globalmente, então não dá pra você simplesmente fazer vista grossa, né? Exato. Teve, dentro dessa visão, né, tem alguns que nem o trigo acho que é um exemplo, né? Exato. Que tá lá. O quanto isso teve impacto lá Porque assim, eu penso, lá as pessoas também vivem disso, né? Como isso teve impacto lá na população da Ucrânia? Isso de tipo, de repente eu tenho uma empresa, de repente cai uma bomba e não tenho mais uma empresa. Sim, não, afeta de diversas maneiras. Por exemplo, no começo da guerra, muitas linhas de trem foram afetadas. Tá. Então, com isso, a logística de entrega de produtos, nossa, levou um tempo até, né, voltar a um novo normal. Sim. Porque na Ucrânia muita coisa se faz por meio de trem, né? Não é que nem no Brasil, onde a gente usa mais caminhões. Tá? Com que é um isso, absurdo, né? Vamos combinar que é um absurdo. Poderia ser um custo mais barato se a gente tivesse uma linha, né, ferrovia que ligasse o tamanho do Brasil todo, né? Então, assim, com a logística afetada, não apenas alimentos, como medicamentos também, né, demoram a chegar. Então, é nisso que a gente começa a ver como que as pessoas vão sendo afetadas. A gente não teve nenhuma grande falta de alimento em prateleiras de mercado, mas algumas coisas faltaram. Então, por exemplo, a gente observava que às vezes não tinha certas marcas de leite, o preço do sal, de repente, foi à altura. E a gente, mas por que o sal? Porque a maior estatal que tira o sal e entrega foi afetada, foi explodida, né? Então, com isso, o pouco que restou no mercado, o preço foi à altura. Agora, outra coisa, acho que dentro do que você falou sobre as pessoas serem afetadas, né, a gente não vai pensando muito a respeito, a gente tenta tratar como, mas é lá. É longe, tá longe. Por exemplo, né? eu fico chateada quando alguém fala assim, mas uma briga entre dois países irmãos. E aí, assim, foi preciso que eu tivesse essa vivência lá e também conhecendo mais a Ucrânia e os ucranianos para entender que essa coisa de país irmão é meio conversa russa, sabe? Entendi. É meio propaganda, assim, não é... Não que não existam muitos russos que vivem na Ucrânia. Existe, por exemplo, os pais do meu esposo são russos, mas já estão na Ucrânia há mais de 30 anos. É que antigamente a Ucrânia fazia parte da União Soviética, Sim, né? Então era tudo um bololô só, né? Mas ainda assim a gente tem, por exemplo, o idioma ucraniano e tem o idioma russo. Tá. Odessa, quando eu me mudei para lá, falava majoritariamente russo. Hoje em dia, a coisa tem começado a mudar. Em partes por conta do governo forçar mais o uso do idioma ucraniano, mas também porque a população mais jovem, que talvez tenha até mais facilidade para se adaptar a algo, começa a usar a língua mãe ucraniana com propósito, né? Mas eu acho que a guerra também me trouxe à mente essa questão da imigração. Então, por exemplo, eu, Paula, tinha um país para onde voltar. E se eu não tivesse? E quem não tem, né? E quem não tem? Né? Então a gente pensa assim, Europa cheia de refugiados, isso, aquilo. Tá, mas, gente, num piscar de olhos, a gente podia estar numa situação assim, sabe? Então, como é que a gente se prepara? E aí não é uma responsabilidade apenas de, a guerra no seu país se vira. Não, a gente não está aqui, a gente não fala que a gente tem que se unir, né, que a gente cria a realidade ao nosso redor, a gente não tem que usar nossas mentes e corações para construir algo melhor. Por que a gente vai ignorar o país vizinho e dizer que não, mas aquilo lá é problema deles? Não, a gente tem uma responsabilidade sim, né? Então, acho que se a gente continuar ignorando a nossa capacidade de realmente ajudar e achar que, mas eu não preciso gastar com eles, porque a guerra não é nossa, aí a gente não vai ter aprendido nada com o passado. Não, e aí teve vários memes, né, na época acabou a pandemia, que o pessoal falou assim, a pandemia a gente aprendeu muito, a gente vai sair muito melhor. Aí 2 meses depois a Rússia invadiu a Ucrânia. Então a gente não aprendeu nada quase, né? Foi só ali um momento que a gente acabou, como o mundo, entrando no isolamento, aí acabou e vida que segue, a Rússia invadiu a Ucrânia, Israel brigando lá, né? Na verdade, o outro país que briga com Israel se defende, e depois vira um bololô danado também. Onde vamos chegar, né? Eu fico imaginando, por exemplo, no futuro, como é que seria... Porque as pessoas pensam assim, tudo bem, né? A gente deve fazer um acordo de paz? Não deve?
E é uma situação bastante complicada, Nossa, porque assim, é claro que eu gostaria que a Rússia saísse e que todos os territórios fossem devolvidos à Ucrânia. Mas também tem um lado em que você pensa, mas quantas pessoas mais vão ter que morrer numa guerra? Né? Não só soldados, civis mesmo. Né? Quantas vidas não ficam paradas? A minha vida parada também, né? Porque a gente não está vivendo aquilo que a gente planejou. Né? E a gente está totalmente fora, né, da capacidade de controlar a situação. Então, a gente tem que só aprender a navegar por isso. Mas me preocupa bastante, assim, entender como é que a gente consegue lidar com essas visões de mundo tão diferentes e sem esquecer das pessoas. Né? Porque é tão fácil a gente enxergar os números envolvidos da guerra, né, de uma maneira tão fria, chega uma hora que aquele número não faz mais diferença. Tivemos exemplo na pandemia, né? Chegou uma hora que era 4.000 mortes por dia e, cara, 4.000 pessoas, a gente perdeu a sensibilidade, né? Porque quando começou a pandemia, morreu 15, falou, nossa, morreu 15, e depois morreu 4.000, morreu 4.000. A gente vai perdendo perspectiva, né? E uma dúvida, um momento que, curiosidade agora. Chegou muito pra gente aqui no Brasil o presidente ucraniano. Que ele foi pra rua e tal. Foi assim mesmo ou foi muito marketing? Não, ele foi. Foi bastante, assim. E eu acho que o Zelensky, ele teve, assim... Não vou dizer que ele era amado por toda a população, mas teve muita gente que passou a dar respeito pra ele depois que a guerra começou e pela postura dele. Ele foi de não pra sair linha de frente, né? Assim, ele permaneceu no país e nem tem gente que fala, mas agora ele só vai viajando ao mundo pedindo dinheiro. Gente, mas eu não sei o que as pessoas esperam. Assim, na minha compreensão, a Ucrânia precisa de ajuda. Se a Ucrânia não tiver ajuda, acabou a Ucrânia. Então, assim, eu não esperaria outra coisa de um líder de uma nação que não fosse buscar todos os meios, recursos para conseguir lutar, resistir da maneira que for. Então, eu não entendo certas críticas, assim, sabe? Claro, o que é feito com dinheiro, os custos, mas quem somos nós também, às vezes, para entender os custos de uma guerra, né? Total. Mas eu acho que a tentativa dele tá certíssima, né? Até a esposa dele foi criticada bastante também, porque também, bom, primeira-dama, o que mais que ela faria nesse momento, né? Sim. Então, mas lamento, assim, que acho que não que a população brasileira não tenha sensibilidade para entender a questão da guerra, mas eu acho que na questão política o Brasil realmente... Deixa a desejar muito, Deixou a desejar, sem dúvida. Com certeza. Paula, e qual que é a sua vantagem competitiva? Eu vejo que você ao pouco que a gente conversou, eu vi você super comunicativa, você tem uma cara que criativa pra caramba, um jeitão meio criativo. Qual que é a sua vantagem competitiva? Aquilo que você fala assim, isso aqui eu sou bom mesmo e o pessoal tá um pouquinho atrás. Engraçado, eu sou uma pessoa até muito insegura, mas eu tenho que admitir que comunicação é uma área que eu me dou bem, assim, né? Tanto na escrita, acho que para falar também. Então, nas minhas experiências de trabalho, sempre que eu tinha que usar a comunicação como ferramenta, eu conseguia fazer aquilo muito bem. E até por isso, na hora de lidar com equipes, eu conseguia ser uma pessoa que trazia bem essa informação, conseguia passar informações. Eu acho que a comunicação certamente é uma delas. Eu também acho. Foi muito bem. E até, escrever um livro acho que de todas as comunicações, talvez é a mais desafiadora, porque você tem que escrever imaginando que o outro vai entender daquilo, né? Exatamente. Então, não é um desafio simples, né? Porque falar, tudo bem. Falar, a gente... Por exemplo, a gente tá aqui. Se eu pecar em alguma comunicação, eu posso voltar. O livro, a pessoa vai ler, passou por aquele parágrafo, foi pro outro, ela pode ter entendido ou não, então tem que ter uma habilidade diferente na escrita, né? Muito bom, muito bom. Se você tivesse aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar aí do universo da leitura? Olha... Eu, a princípio, se fosse para fazer uma coisa grande, eu falaria Oprah Winfrey, mas... Mas vamos sonhar grande, vamos sonhar grande. Você já falou que fez curso de oratória em inglês. Já tá, né? Já dá. Já dá, pô. Mas eu gostaria muito de entrevistar a Marta Medeiros, assim, por ela ser cronista, eu adoro as crônicas dela, acho que elas são todas leves, divertidas, mesmo quando reflexivas ou quando tem alguma pequena crítica, acho que é feita de uma maneira muito prazerosa, né? Então, e eu acho que
ela, como referência de cronista, ela não é aquela pessoa celebridade, assim, sabe, que esbanja nem nada. Então, eu vejo na Marta uma pessoa que conseguiu viver fazendo aquilo que ela gosta. E eu acho isso que é um grande segredo. É o que todo mundo quer, né? Exato. É o potinho de ouro que a gente busca todo dia. Muito bom, gostei. Tem uma pergunta que eu faço aqui, às vezes, não faço sempre, mas eu gosto dessa pergunta, e eu queria saber qual que é a sua... Como que você enxerga isso? Se uma editora... Tudo bem que você acabou de lançar um livro, é um relato de um pedaço da sua história, da sua vivência lá, desde o começo até agora lá na Ucrânia. Mas se uma editora entra em contato com você para você escrever sua autobiografia, qual que seria o capítulo que você teria mais orgulho de escrever na sua jornada até agora? A ida à Ucrânia para conhecer meu esposo. É sensacional. Eu vi esse vídeo, eu fiquei preso no vídeo. Eu acho que aquilo foi... Um ato de coragem absurdo. Foi. E veio num momento da minha vida em que eu tava assim, gente, será que a vida é isso? Será que vale a pena correr o risco, né, por aquilo que a gente... Porque quando a gente tá à distância, construindo um relacionamento, assim, a gente só pode torcer para que aquela outra pessoa esteja realmente tão envolvida e levando aquilo tão a sério quanto você. Mas quando você larga e vai, aquilo exige uma coragem que eu acho que eu não sabia que existia em mim, sabe? Então, e eu senti que valeu a pena. Eu sempre digo pro meu esposo, né? Na verdade, a gente tem essa coisa com a gente, que se a vida acabasse hoje, valeu a pena. Nossa, sensacional. Porque a coragem de você pegar um avião e ir pro outro lado para ver se o que você sentia numa mensagem de texto ou de vídeo é a mesma coisa incrível, incrível. Muito bom, adorei essa resposta. Paula, passou voando aqui o nosso bate-papo. Eu queria te agradecer muito. Adorei te conhecer, sabendo que você é daqui da terrinha, da nossa cidade. Agradecer o tempo. Adorei saber do seu livro, conhecer um pouquinho da sua história. Agradecer também você ter compartilhado muitas coisas aqui, relatos pessoais, né, da sua vivência lá. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter topado vir aqui gravar. E para quem ficou até agora, deixa um recado final aqui para o pessoal. Bom, adiante, primeiro agradeço demais pelo convite, foi um prazer estar aqui, realmente dá vontade de ficar aqui horas conversando, passa muito rápido. Né? Bom, e a mensagem que eu deixo é para que quem gosta de conhecer a história de outras pessoas e que tenha vontade de... Eu sou uma pessoa muito da comunicação, quem quiser conversar comigo também pode me mandar mensagem. Deixo o meu livro como uma sugestão de leitura, se você gosta de coisas tanto leves, mas também que te conectem com outras pessoas. Assim, eu espero profundamente que os meus relatos sirvam para você se colocar no meu lugar e pensar o que eu faria. Será que eu teria tomado essa mesma decisão ou não? Nossa, excelente. Excelente. Gente, então, livro da Paula, vou deixar o link na bio. Tá na semana de lançamento. O dia que você estiver assistindo vai estar na semana de lançamento do livro. Então, você já vai lá e faz a compra. Tá bom? Obrigado por mais um episódio do... não se esqueça de inscrever no canal. Paula, pessoal... Essa é a minha briga. O pessoal assiste, comenta, compartilha e não se inscreve no canal. É impressionante. Então, se inscreva no canal. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal ou no Spotify também. Clica lá em seguir. Deixa o seu comentário e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.